Olá, gente! Eu vim aqui para construir uma construção aqui junto com vocês. E vocês vão ter que ficar até o final para ver. E também já aproveita e deixa o like, se inscreve no meu canal e curte muito, mas muito, mas muito. Estoura seu dedo curtindo e deixando o like. E eu já comecei aqui construindo a minha casa base e no final vocês vão ver o que aconteceu. Aconteceu uma coisa muito legal. E daí, tava de dia, né? Tava ali construindo, meio, tipo assim, quase na praia. Mas só que eu não tava na praia, eu tava quase na praia. E daí eu tava aproveitando ali pra construir uma construção, já que tava dia na prainha. Eu tava perto da praia ali naquele jogo. E daí eu construí, fiquei um bom tempo construindo ali também. E essa árvore tava me atrapalhando muito, mas muito, mas muito pra mim construir. E daí eu tive que usar a câmera, tipo assim, primeira pessoa. E daí eu fiquei construindo, né, até me chegar no outro lado ali. E depois eu tive que construir mais uma camada. E, mano, eu esbarrei com essa árvore aí, velho. Ela, mano, daí eu fiquei olhando pra aquele negócio ali. Será que aquilo era de dinossauro? Espero que sim. Ou não, porque ao mesmo tempo pode ser ruim, né? O dinossauro vai lá e me devore. E daí eu tava destruindo algumas partes da árvore porque ela não tava deixando-me construir, né? E daí eu tava tirando essas partes aí da grama, né? Porque eu queria colocar ali embaixo. Me veio uma coisa na cabeça, daí me deu vontade de colocar ali embaixo, né? E essa árvore tava me atrapalhando muito. Depois eu tive que tirar ela. Depois de algum tempo, eu tive que tirar ela. Mas depois eu achei que tava, tipo assim, bom a minha casa. Mas só que eu vi que tava um negócio ali. Depois eu coisei. E depois eu fiz a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Fiz nesse lado. Fiquei tirando a grama até me chegar ali no final. E depois... sei lá o que aconteceu, mas vocês vão ver o que vai acontecer. E daí eu fiquei tirando a grama até me chegar no outro lado. E daí eu tirei, mas tipo assim, eu vi que não era da parte da minha casa. Daí eu coloquei de novo lá o bloco. E daí eu vi que tava um pouquinho grande a minha casa, né? E depois eu comecei a fazer, tipo assim, um negócio de cima. Eu ia fazer um segundo andar e eu fiz. E o galho lá daquela árvore tava me atrapalhando, mas ainda bem que tinha um negócio da gente destruir as coisas, né? Porque senão, não sei o que seria. E daí eu fui lá, tipo assim, vasculhar ali nos negócios ali o que tinha. Daí eu vi que tinha uma arma ali, mas só que depois eu coloquei sem querer ali um negócio no lugar dela. E daí eu coloquei essa porta, mano, mas só que eu tentei abrir ela, mas só que eu não tava conseguindo, não sei porquê. Será que bugou esse jogo? Eu não sei, né? Mas quando eu tava assim, eu tava tentando abrir a porta, eu acabei destruindo ela. E daí eu destruí essa e fui lá no inventário e... tipo assim, tentei. E depois eu achei uma porta que ela também não deu. Foi essa daí, que tá na primeira fileira. E mesmo assim, velho, eu tive que ficar sem porta até o final, velho. Tive que ficar sem porta, porque a outra não tava dando. E olha as armas que eu coloquei. Essas armas, elas eram top, hein? Eu testei essa daí, que ela era roxa com azul. E ela era, tipo assim, praticamente uma metralhadora, né? E daí eu destruí. E olha como essa porta era bonita. É, mas ela não funcionava. E daí eu tentei tirar nela pra ver se ela dava, né? Porque eu que sou o dono dessa casa. Mas eu tive que destruir mesmo e tive que ficar até o final sem porta. E daí eu vi. E daí eu coloquei um bicho roxo aí. Mas acho que... foi agora. Eu coloquei um bicho roxo achando que ele ia ser meu aliado. Mas ele tava me atacando. Me atacando. E do nada ele virou um super... monstro. um super saiyajin. E...
Do nada ele virou atrás de mim. Ele ficou atrás de mim. Do nada ele virou o Goku e teleportou pra trás de mim. Porque eu nem via quando ele foi pra trás de mim. Daí eu fiquei um bom tempo tentando atirar nele. Atirar. Mas só que eu não conseguia. Não conseguia mesmo, velho. Eu não conseguia. Daí eu tentei fazer uma barreira. E mesmo assim não conseguia. Não conseguia mesmo. Tipo assim, ele tava tipo assim. Quando eu me mexia, ele ia pro lugar. E ele tentou pular. Ele era muito inteligente. Ele tentou pular e ele conseguiu. Daí eu fiquei tipo assim, fazendo um negócio. Ele tava olhando pras placas que eu tava colocando. Daí eu coloquei assim, mas só que mesmo assim não deu certo. Ele tava tentando, tipo assim, me derrotar. Mas daí eu coloquei essa estratégia, mas só que essa estratégia ela deu certo. Mas só que não tava tirando quase nada de vida dele. Tipo assim, tinha alguma barreira atrás, tipo assim, atrás dele. Sei lá que tinha, tipo assim, nele. E daí eu preparei alguma coisa ali pra tentar, tipo assim, derrotar ele. E daí eu vi isso daí, mas só que eu não quis colocar. Eu coloquei uns leopardos ali pra tentar se eles me ajudam. Mas só que eles nem me ajudaram, estavam ajudando. Eles estavam contra eu. Estavam 4 contra 1. E daí eu coloquei mais 2 e ficou 6 contra 1, velho. Que judiação. Daí eu coloquei esses blocos aí, mas só que não tava dando, porque eu acho que era a árvore que tava, tipo assim, na frente, tava bugando. E daí ele ficou atrás de mim, daí eu tranquei isso daí, a minha porta, porque já que não tinha porta, né, eu tive que trancar. E daí eu coloquei, tipo assim, uma índia pra ver se ela me ajudava, né, mas só que nem me ajudava, ela tava ajudando. Tipo assim, eu tentei colocar aquela cama, mas só que não deu. E daí foi aí que eu coloquei a Índia pra tentar se ela me ajuda, né? Mas ela não fez praticamente nada. Eu apontei para a porta, mas como que ela ia passar? Tanto que a porta tava trancada. Aí eu comecei a colocar várias sem querer eu ataquei elas. E elas tinham muita pouca vida. Teve que elas só eram vendedoras. Tipo assim, elas ficaram no lugar dos villagers do Minecraft real. E daí eu fui lá fora ver. Mas só que eu não achei ele. Esse bicho roxo. Ele tipo assim, tinha desaparecido. Ele virou as sombras roxa. E daí eu fiz o meu segundo andar. E ele não ficou tão bom assim. E daí eu fiz o piso, né, do meu segundo andar. E daí essa árvore tava lá também. E daí alguma parte eu acho que eu coisei a árvore, tirei ela, né? Descasquei ela, na verdade. E ela tava me prendendo. Ela não tava conseguindo me movimentar direito. E daí eu fiquei colocando esses blocos aí, né? E tava bugado, o negócio tava indo pra cima. Mas só que eu tava colocando, tipo assim, reto. E o negócio tava indo pra cima. Mas tá. E daí essas grama aí da árvore tava me atrapalhando muito. Olha isso. Eu disse que eu caí ali no espaçonave. E daí as índias tava aí, ó. Índia. E daí eu tirei o galho. E daí eu vi que tinha uma abertura ali. Eu coloquei um pedaço de pedra. E daí eu agradeci ela. Não sei porquê também. E daí, né, eu vi que tinha mais ali, mas eu não coloquei mais nenhum, porque eu não tava interessado em colocar mais ajuda pra mim, né? Porque só não tava me ajudando. Imagina os outros. Tinha um gato senhorito ali. E nem liguei tanto. Mas, tipo assim, não sei. E daí eu aproveitei e coloquei, tipo assim, harmonia ali, né? Porque não podia faltar. Não podia faltar a rainha das gramas. E ela tava me atrapalhando. E daí eu resolvi dar um chazinho pra ela, né? E daí dei um chazinho pra ela.
Vocês viram o chazinho que eu dei, né? E daí eu coloquei ali, né? Umas plantinhas, bonitinha. E depois eu fui ver se tinha algum bloco, tipo assim, de vidro, para me colocar ali, né? E daí eu fui ver, mas não tinha nada pra mim colocar ali. E daí eu senti que não tinha luz. E daí eu coloquei essa fogueira achando que ela já ia vir com luz, né? Com um fogo pra iluminar ali o negócio. Daí que eu vi uma tocha. E daí, ela vai acender minha casa, né? E depois eu coloquei, mano, parecia que tava de dia. De dia. De dia mesmo. E essas duas índias estavam me atrapalhando. E daí eu também aproveitei e dei um chazinho pra elas duas. E depois eu coloquei ali as lanternas e depois a outra tava na minha frente também. E daí eu reparei que tinha um leopardo ali, que ele tinha entrado na minha casa, tinha invadido. E daí eu acabei com uma que tava ali atrás e que ela não tinha fazido nada. Me desculpa, Índia. Mas não tinha que me fazer, né? Você tava na frente e muitas coisas na minha frente. Daí eu vi esse balão, daí eu pensei, oxe, eu ia colocar ele na minha frente. E daí eu fiz isso daí. Eu fiquei colocando vários balão. E daí eles estavam, tipo assim, parecendo que era um sorvete infinito, que não acabava nunca. E daí eu vi esse manequim. E daí no Minecraft tem um manequim que a gente coloca ele lá. E daí a gente coloca com aquelas armaduras lá. A armadura de diamante, a armadura dourada e a armadura de pedra. Tem armadura de pedra? Não sei. E daí eu aproveitei pra sair ele fora, né? Já que tava escurinho. E daí eu aproveitei pra me pular ali, né? E ficar aproveitando. E tentei colocar ali o balão. E daí eu vi 2 leopardos ali. E eles estavam tentando invadir minha base, mas não me importei tanto. E daí eu tentei atacar ele de trás assim, despercebido. Tararara. Daí eu coloquei um piano pra tentar, tipo assim, pra ver se eu colocava. E daí eu do nada vi que tinha um botão ali. E daí eu comecei a voar. E daí eu via tudo que tinha na minha frente, e atrás e na frente e sei lá o que. E daí eu desci, né? E daí esse leopardo tava na minha frente. Mas eu não ataquei ele, né? Porque eu não quis. E daí eu vi esse mapa aí, mas só que eu não quis dar tanta importância assim. E daí eu fiquei em primeira pessoa, né? Pra mim ver as coisas. Daí eu tirei esse piano aí. Nem sei porque eu tinha colocado. Nem sei. E daí eu fui lá, coloquei a grama de novo. Porque não pode faltar harmonia na minha casa, jardim. E daí eu fui ver se tinha algum tipo de escada ali no negócio. E daí eu fui ver se dava pra me colocar a cama, mas ainda não dava. Do tempo que eu tinha ficado ali, ainda não dava. Eu acho que eu devia de subir meu nível pra dar. E daí eu fui ver que tinha ovos de macaco. E depois que eu fui ver, tinha um javali humano me atacando ali, né? Tentando me derrotar. Mas quem foi que derrotou ele? Fui eu com rapidez, igual Flash. Zoom! E eu tinha um leopardo aqui e eu resolvi tirar ele daí com muita facilidade, né? E daí eu tive que derrotar esse leopardo. E daí eu comecei já a fazer a minha parede no meu segundo andar. E daí eu vi que tinha, tipo assim, esqueci o nome desse bicho. Se vocês puderem comentar aí, comentem, por favor. Eu tive que derrotar ele, porque se eu caísse ali, ele com certeza ia me atacar, né? Não tenho nem dúvidas disso. E com certeza ele ia me atacar. E daí essa árvore tava me atrapalhando muito. Ela tava na minha frente. Daí eu não conseguia colocar os blocos. Mas daí essa árvore eu tive que arrancar ela, todos os galhos. Mas eu não sei que falha da Matrix é essa. A árvore tava flutuando
do ano, né? Deixa isso daí que eu acho depois, né? Arruma aí. E daí eu vi que tinha um bloco aí disfarçado, e eu quebrei ele, né? E daí eu comecei já a fazer. Nossa, mas sabe, tava me enchendo muito o saco. E daí eu destruí ela, né? Porque se não tivesse o botão de destruir, eu não sei o que seria esse bloco de destruir, né? E daí eu comecei a fazer uma base casa. E daí isso daí virou um zoológico. Isso daí virou um zoológico de macaco. Ele ficou me encarando esse macaco aí. Mas eu vi que ele queria ser meu amigo, né? Mas não foi só. Foi vários que queriam, tipo assim, ser meus amigos, não é mesmo? Vocês querem ser meus amigos, né, macacos? Espero que sim. E daí eu, tipo assim, vi que eles estavam, tipo assim, conseguindo sair. E daí eu tava fechando, tipo assim, porque eu queria ter companhia, né? E daí eu vi que tinha uma espécie de Anitta do coisa lá. E daí eu vi que nem tinha reparado nisso. Vocês repararam? Não reparei. E daí eu comecei. Nossa, mano, olha o salto desse macaco, mano. Esse macaco aí, ele não é um macaco normal, não. É um macaco alienígena. E daí eu comecei a fazer já ali, né, um muro no meu segundo andar. E daí eu vi que esses macacos estavam vendo a pista, né. E daí eu tipo assim, fui lá ver se tinha vidro. Mas aí eu vi que eles estavam pulando. Simplesmente, eles estavam pulando. Ali, tipo assim, aonde que ia ser a janela. E daí eu fui lá, procurei se tinha janela. E nada de janela. Eu acho que nesse jogo nem tinha janela. Tipo assim, zerado de janela. Zerado. Zerado. E daí eu fiquei tipo assim, muito tempo. E daí eu achei esse bloco muito bonito, que ele era roxo. Olha tão bonito que ele era. E daí eu vi que tinha alguma coisa me atacando. E daí eu derrotei ele. E daí eu coloquei esses blocos aí roxos. Eles eram até que muito bonitos. Eles eram tipo assim, perfeitos de bonito. Palmas. Eu coloquei essas índias, mas eu só queria uma ali para comandar o reino junto comigo. E daí eu fui lá fora, né? Fui ver a vista e ver que tinha um macaco ali, aproveitando, não só como 2 ali, né? Já me esperando ali. E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui no meu vídeo, né? E que espero que vocês já tenham curtido meu vídeo, deixado o like e também comentado, ter estourado seus dedos também, né, seus camaleões. E, né, como no final dos vídeos, em todos os vídeos de todos os youtubers, eu vou falando pra vocês. Tchau, tchau e bye, bye. Até amanhã. E amanhã vai ter mais vídeos atualizados pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não esquecem, tá? Tem muita história em esse vídeo aqui de curtidas. E tchau! Foi esse vídeo!